Olá, olá, sejam bem-vindos ao primeiro módulo do nosso curso. Nós já falamos aí das dicas iniciais para você entender melhor sobre o texto dissertativo argumentativo e um pouco mais sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. E agora nós já vamos para a introdução. O que vem a ser a introdução da sua redação para o Enem? É importante ter em mente que a introdução de qualquer texto, ela é um cartão de visitas do criador do texto para com a pessoa que irá ler esse texto. Então, esse cartão de visitas significa o quê? Que a sua primeira frase, as escritas iniciais da sua redação, do seu texto, serão decisivas para chamar ou não a atenção de quem está lendo, no caso aí o examinador, e para dizer, já fazer um pré-julgamento sobre como será a sua redação. Então essa primeira frase, ela pode ser decisiva para mostrar se você tem ou não domínio sobre o assunto que está sendo pedido naquela redação, certo? Então, mostrar já nas primeiras linhas da sua introdução que você tem domínio sobre o assunto vai ser fundamental para mostrar a que você veio. Também é onde o estudante pode citar exemplos de obras, autores, filmes, séries, notícias, reportagens, etc., a partir das quais ele vai desenvolver seu conteúdo. Então veja bem, se você vai falar sobre educação e você cita aí uma passagem de algum livro, de alguma obra, ou alguma fala de Paulo Freire, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, enfim, se você cita aí algum autor já na introdução, é porque, teoricamente, você vai trabalhar em cima daquela fala todas as argumentações que você vai defender, que você vai explanar ao longo daquele material, certo? Então, essa introdução eu recomendo. Talvez você possa citar aí um autor no desenvolvimento 1 ou no desenvolvimento 2, mas eu já recomendo que se você vai citar um autor, citar um filme, que isso seja feito já na introdução, para que a partir daquilo ali você tenha uma sequência de argumentos com base naquele autor, naquela obra, naquele livro, naquele filme que você citou ali no início, ok? Então, eu recomendo também que você tem duas opções, né, de citação direta e citação indireta. O que é a citação direta? É quando você cita a fala daquele autor, o trecho do livro ou da obra daquele autor, ao pé da letra, exatamente aquilo que ele escreveu, exatamente aquilo que ele falou. Se você não tem certeza de como foram essas palavras, e aí se você tem certeza, você deve colocar o trecho, obviamente, entre aspas. Então a fala desse autor, quando você for fazê-la, quando você for escrevê-la, você vai abrir aspas, colocar todo o trecho da fala dele e na sequência fechar as aspas, certo? Se você não tem certeza do que ele falou exatamente daquela maneira, aquelas palavras, então você pode fazer
a citação indireta, que é o quê? É você citar a mensagem, o contexto do que o autor falou, sem utilizar as palavras exatas dele. Então, por exemplo, se você vai citar uma fala de Paulo Freire dizendo que a educação precisava ser reformulada, você vai citar indiretamente. Você vai dizer que, de acordo com Paulo Freire, a educação precisa passar por um processo tal, tal, tal. Percebe? Um exemplo. De acordo com Kant, a política, a sociedade, tal, 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 tal. Então você vai fazer uma citação do pensamento daquela pessoa sem utilizar as exatas palavras dele. Então, citação indireta. Se você tiver dúvida, pesquise no YouTube aí, citação direta, citação indireta, que você terá diversos professores explicando um pouco mais sobre isso. Essa introdução, ela pode ser iniciada da seguinte forma. Com advérbios, por exemplo, atualmente. Então, atualmente, o meio ambiente é um problema, tal, tal, tal. Atualmente, a sustentabilidade. Atualmente, a mulher no mercado de trabalho é vista com certo preconceito. Atualmente, a mulher não é tão valorizada como o homem, né? Então, atualmente, os problemas em relação ao preconceito racial diminuíram, mas ainda há muito a se fazer. Percebe? Então, esse atualmente, ele abre campo para você começar. As locuções adverbiais também são uma ótima saída. Então você pode começar com nos dias atuais, nos dias de hoje, hoje em dia, na atual conjuntura. Então, se você vai falar de política, na atual conjuntura política do nosso país, na atual conjuntura política do Brasil, porque a gente não pode citar primeira pessoa. Então, na atual conjuntura política brasileira, vírgula, tal, tal, tal. Na atual conjuntura jurídica do Brasil, vírgula, tal, tal, tal. Percebe? Então, essas locuções adverbiais são muito boas para você iniciar a sua introdução. E toda a estrutura, todo parágrafo sempre tem um núcleo, ok? Com a introdução não é diferente. A introdução vai ter ali um núcleo, que é a frase mais importante, a oração mais importante, a partir da qual toda a introdução será desenhada. A introdução é trabalhada toda em torno dessa estrutura, essa parte da introdução, essa estrutura oracional, certo? Então esse núcleo oracional, ou essa oração principal, dentro da sua introdução, ela deve vir entre as linhas 3 e 4. Então, você vai trabalhar ali da linha 3 até a linha 4, essa frase principal, essa oração mais importante dentro do contexto da sua introdução. E na linha 5, você já vai preparar campo, abrir campo para o desenvolvimento 1. Então aqui eu vou dizer que você vai deixar um gancho para desenvolvimento 1. Então vocês vão ver lá no próximo módulo, nós vamos chamar, eu vou dividir
o desenvolvimento em D1 e D2. Né? Desenvolvimento 1, que é aquele que se comunica com a introdução. Desenvolvimento 2 é aquele que abre caminho para a sua proposta de intervenção, que vai estar lá nas últimas 5 linhas, que é a sua conclusão. Ok? E aqui a gente tem o esqueminha, né? Quem gosta aí de matemática, tem o esqueminha aqui, I mais D1 mais D2 mais C igual a RE. Ou seja, introdução mais desenvolvimento 1 mais desenvolvimento 2 mais conclusão é igual a redação para o Enem. Então a redação para o Enem ela é a soma da sua introdução, dos desenvolvimentos 1 e 2 e da conclusão, ok? Então, vamos recapitular aqui. O núcleo da sua introdução, o núcleo oracional, a oração mais importante, a estrutura oracional mais importante da sua introdução, ela vai estar entre as linhas 3 e 4, certo? Então, na linha 1 eu tenho a apresentação aquele cartão de visitas do que eu vou trabalhar. Na linha 2 eu posso citar o autor, o filme que eu quiser, a série que eu quiser, o pensador, o livro, enfim, que eu quiser. Nas linhas 3 e 4 eu vou falar sobre essa ideia que eu estou trazendo para o meu material. E na linha 5 eu deixo um gancho para começar o meu desenvolvimento, né? Então, desenvolvimento 1. Então, nessa linha 5, eu fecho a minha introdução, deixando ou ainda abrindo espaço para o desenvolvimento 1, ok? Então, essas aí são as primeiras dicas para você realizar uma boa introdução na sua redação, ok? Seja Enem, seja para concurso.